Fala, nação celeste! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Bora lá conferir comigo as principais notícias do nosso Cruzeirão. Tite projeta clássico diante do Atlético Mineiro, o primeiro aí, após pausa na sua carreira. E querido Cruzeiro ganha sequência e elogios do técnico Tite. E pessoal, clássico aí entre Cruzeiro e o Atlético Mineiro pelo Campeonato Mineiro. Quem pode jogar e quais são aí os possíveis destaques? Então, bora lá ficar comigo até o final desse vídeo e acompanhar todas essas notícias do nosso cabuloso. Mas antes, meu povo, aquele pedido sempre importante, hein? Se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva, ó. Deixe o seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Sem mais delongas, bora lá falar do maior de Minas. Pessoal, Tite que vai viver aí, seu primeiro clássico regional desde que retomou a sua carreira após uma pausa importante, E esse clássico será justamente diante do time de Vespasiano. O Cruzeiro que visita o rival neste domingo às 18 horas na Arena MRV, ou Toca 4, se você preferir, pela quinta rodada do Campeonato Mineiro. Ao projetar o confronto, Tite chamou atenção para o cuidado necessário fora das quatro linhas, pessoal. Olha o que ele disse, abre aspas. Papai do céu me disse, participou de Grenal, Corinthians versus Palmeiras, Fla-Flu e agora Cruzeiro versus Atlético. A magnitude, a grandeza que é, fecha aspas, afirmou aí o treinador Tite ao falar sobre a ansiedade para este confronto. O técnico reforçou que toda rivalidade deve ficar restrita ao campo, e disse que seja decidido dentro de campo por aquele que produzir mais, jogar melhor, ser mais efetivo, mais criativo, mais alegre, mais competente, mais consistente e que está muito ansioso, e louco aí, para viver esse confronto. E o confronto, é claro, marca a estreia de Tite em clássicos à frente do Cruzeiro. O duelo contra o Atlético Mineiro também será o primeiro após meses afastado do futebol, período em que o técnico optou por priorizar cuidados pessoais e refletir sobre a sequência da trajetória profissional. Experiente em confrontos de alto nível, Tite reconhece o peso emocional do clássico. O treinador destacou a grandeza da partida e a expectativa por viver mais um duelo de transição no nosso futebol brasileiro. Em abril de 2025, Tite anunciou uma pausa na carreira para cuidar da sua saúde mental. À época, estava próximo de assumir o Corinthians, mas optou por se afastar do futebol. Após cerca de 6 meses, longe das funções de treinador, comunicou o retorno em novembro, despertando interesse imediato do Cruzeiro após a saída aí do nosso Mr. Leonardo Jardim. Pessoal, com 25 anos de carreira, Tite acumula passagens por 15 clubes e pela nossa seleção brasileira, além de inúmeros clássicos nacionais. Agora, ele enfrenta o time de Vespasiano pela primeira vez no comando do Cruzeiro. Apesar da estreia pelo Cruzeiro, o treinador já viveu aí um Atlético versus Cruzeiro anteriormente. Em 10 de julho de 2005, à frente do Atlético Mineiro, foi derrotado por 2-1 no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro. Pessoal, e o retrospecto de Tite contra o Atlético Mineiro, quando ele comandava Flamengo, Corinthians, Inter ou Grêmio, é de 17 jogos, 10 vitórias, 5 derrotas e 2 empates. Pessoal, e falando aí, de clássico, vamos falar também das nossas categorias de base. Ele que é cria da Toca, o nosso meia japa vem ganhando sequência aí sob o comando técnico Tite nesse início de Mineiro. Polivalente, o jogador atuou nas 4 partidas do Mineiro até aqui, sendo 3 como titular e 1 saindo do banco. Recuperado de uma grave lesão do ano passado, Japa tem aproveitado bem as oportunidades nessa temporada. Foi titular contra o Pouso Alegre, Tombense e Democrata de Governador Valadares, além de entrar no segundo tempo diante do Uberlândia. Com um gol e uma assistência, foi o grande destaque na vitória sobre o time de Tombos. Na entrevista coletiva após a derrota por 1-0 para o Democrata, na última quinta-feira, Tite falou sobre a necessidade de rodar o elenco devido aí a maratonas de jogos que teremos nesta temporada.
e aproveitou para exaltar a postura de Japa. Olha o que disse aí Tite, abre aspas, o mesmo tempo que temos, vão ter as outras equipes também. O que tem de diferente é que temos 24 horas a menos que o nosso adversário do clássico de domingo. Seria irresponsável se colocasse toda a equipe para jogar, devido à sequência forte de jogos. É um acúmulo de jogos. Temos que olhar um pouco mais aberto. Aí tem que usar o grupo todo. E tem jogadores, por exemplo, o Japa é grande. O Japa é grande. Nos jogos que ele fez, tem uma regularidade. Já pode jogar. O moleque vestiu a camisa e não sente mais peso. Só para dar um exemplo positivo. É jogando que vai adquirir essa postura, personalidade e imposição. Fecha aspas, afirmou o Tite, né, falando aí dessa rodagem do elenco e também sobre o nosso meio-campista Japa. Ele que tem contrato renovado, né? Japa que é polivalente e atua como meia e volante, mas também já foi utilizado até como lateral esquerdo ao longo da carreira. Tem demonstrado versatilidade e se consolidado como peça útil aí para o nosso elenco nesta temporada. E pessoal, líder do grupo C com 6 pontos conquistados, né? Lembrando que quando você estiver vendo esse vídeo, o Norte, né, já terá jogado e se tiver ganhado, provavelmente fica de momento aí na liderança do grupo C do Cruzeiro. Então, né, passando as informações de quem joga e quem fica aí na reserva nesse campeonato mineiro que tá dando aí, né, muitas oportunidades, né, para os moleques do Cruzeiro. E pessoal, apesar da primeira posição aí sendo ameaçada, né, igual me falei, com o Norte aí de Montes Claros atuando e fazendo um bom campeonato, o Cruzeiro, né, até aqui venceu 2 jogos, Tombense e Uberlândia, e perdeu outros 2 confrontos, Pouso Alegre e Democrata, ambos no Mineirão. Diante do rival, o Cruzeiro terá o time titular à disposição pela segunda vez no Campeonato Mineiro. Na primeira oportunidade, contra o time do Triângulo Mineiro, os comandados de Tite golearam por 5-0 no Mineirão. Após quase 3 anos sem a presença da torcida do Cruzeiro na Arena MRV ou Toca 4, o Cruzeiro contará com o apoio de 2.500 torcedores aí no setor visitante do estádio. E pessoal, em relação ao Cruzeiro para esse clássico, em trabalho de controle de carga no início do Mineiro, o Cruzeiro tem poucas dúvidas para o clássico pela 5ª rodada. Após perder aí com a equipe mista para o Democrata, o técnico Tite planeja levar a força máxima aí para o duelo na arena. O goleiro Cássio sentiu um incômodo nos dedos da mão esquerda depois de um desarme na defesa no último jogo e precisou substituído, porém treinou normalmente e deve ir para o jogo. Então a possível escalação do Cruzeiro para esse jogo é Cássio, William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaique, Romero, Lucas Silva, Christian e Wanderson, Matheus Pereira e Caio Jorge. Provavelmente não vamos começar aí com o Gerson, que deve estar à disposição no banco, até pelo condicionamento físico, né? Controle de carga, aguardando aí uma melhor condição para começar como titular novamente. Então é isso, pessoal. Grande clássico neste domingo. Vamos que vamos, rumo aí às glórias eternas para essa grande temporada de 2026. Então é isso, pessoal. Ficamos com mais um vídeo por aqui. E aproveita e peça encarecidamente, ó. Se ainda não é inscrito, já se inscreva, deixe o like, deixe o comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Espero ver você no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.